Olá, sejam bem-vindos ao projeto Contraturno Digital. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei acompanhando vocês nessa aula de matemática. Estão curiosos para saber sobre o que falaremos nessa aula? Vamos ao título então. Essa aula é a número 110 e o título é Cada cateto com seu quadrado. O objeto de conhecimento é Relações métricas no triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração, retas paralelas cortadas por transversais, teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais, resolução de problemas. Vamos dar início então. Olhem esse lindo lugar. Sabem onde eu estou? Aqui, na Grécia, especificamente na ilha de Samos, porque é a terra natal de um grande matemático chamado Pitágoras. E existem esculturas dele em alguns lugares, como aqui na própria ilha, e também aparece uma escultura em um relevo em uma das arquivoltas sobre a porta direita do portal oeste da Catedral de Chartres. E por que ele é tão importante assim? Ele é famoso por suas descobertas matemáticas. A mais conhecida é o teorema que leva seu nome, Teorema de Pitágoras. Então, vamos a ele. Esse teorema é válido para os triângulos retângulos. Vamos lembrar o que é? O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto de 90 graus. E os lados desse triângulo? O maior lado é chamado de hipotenusa e os outros dois são chamados de cateto. O teorema de Pitágoras diz que o maior lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Como assim, professora? Vou chamar o próprio Pitágoras aqui, Observem aí a fala dele. Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos verificar isso? Observem esse triângulo retângulo comigo. A hipotenusa eu vou chamar de C e os outros dois catetos A e B. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos analisar aqui esse triângulo de lados 3, 4 e 5. Pelo teorema, se eu sei dois lados, eu posso descobrir o terceiro. Nós vamos fazer isso agora. Então, o quadrado ali do cateto 4, 4 ao quadrado, 16. O quadrado de 3, 3 ao quadrado, 9. A soma desses dois tem que ser a hipotenusa, certo? Vamos analisar então aí, 5 ao quadrado, 25. Os outros quadrados dão 25? Com certeza, olhem aí, 9 mais 16 é igual a 25. Algebricamente, se você não soubesse que a hipotenusa era 5, então nós vamos substituir aqui, os catetos algebricamente, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16 é igual a 25. Que número ao quadrado é igual a 25? Ora, 5. Então, a hipotenusa aí desse triângulo é 5. Vamos colocar em prática esse teorema. Observem aqui a pergunta. Qual a medida da altura do triângulo abaixo? Vocês estão vendo que está faltando uma medida, né? A altura. Pelo teorema, se eu tenho duas medidas, eu posso descobrir a terceira. Por quê? Eu tenho aqui o valor da hipotenusa, eu tenho um cateto que é 12 e eu preciso encontrar o outro cateto. Vamos substituir as medidas? Observem aí, a hipotenusa 13 ao quadrado, cateto 12 ao quadrado mais a altura ao quadrado. 13 ao quadrado é igual a 169, 12 ao quadrado 144. Isolando a altura, então nós temos aí 169 menos 144, que é igual a 25. Que número ao quadrado é igual a 25? Mais ou menos 5. Mas como estou falando de medida, então o resultado é positivo, né? Porque a raiz de 25 é igual a 5. Pronto aí, aplicado o teorema, encontramos a altura. Trouxemos aqui também outra aplicação para vocês. Então, muita atenção aí nesse VT. Enem 2014.
Diariamente, uma residência consome 20.160 watt-hora. Essa residência possui 100 células solares retangulares, dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 centímetros por 8 centímetros. Cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 watt-hora por centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Alternativa A: retirar 16 células. Alternativa B: retirar 40 células. Alternativa C: acrescentar 5 células. Alternativa D: acrescentar 20 células. Alternativa E: acrescentar 40 células. Vamos à resolução, mas para isso, primeiro vamos analisar os dados da questão. Diz que o consumo da residência é 20.160 watts por dia. E as células solares, que são 100, são retangulares, com lados 6 e 8 centímetros. E cada centímetro de diagonal dessa célula produz 24 watts. Nós precisamos, então, calcular a diagonal dessa célula. Ora, se é diagonal, isso significa que eu tenho aí um triângulo retângulo. Nós sabemos a medida dos lados, que é 6 e 8, então nós vamos aplicar. Colocando, então, em prática o Teorema de Pitágoras, vamos substituir aí 6 e 8. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. Que número ao quadrado é igual a 100? Ora, 10. Temos que a diagonal dessa célula é 10. Quantos watts é produzido, então? Nós vamos multiplicar 10 vezes 24, que é igual a 240 watts, ok? Cada célula. Como são 100 células, a produção total é de 100 vezes 240, 24.000 watts, ok? Mas observem aí, ó. Se a residência consome 20.160, significa que está sobrando. Vamos verificar quanto que está sobrando. Pega o total das 100, 24.000, menos 20.160. Está sobrando 3.840. Isso significa que são quantas células? Vamos dividir, então, por 240. E o resultado é 16. Então, está sobrando 16 placas solares. A nossa resposta, então, é a letra A. O proprietário deve retirar 16 placas. E agora eu trouxe aí uma demonstração do Teorema de Pitágoras. Muita atenção nesse momento. Demonstração clássica do Teorema de Pitágoras. Considere um triângulo retângulo de hipotenusa C e catetos A e B. Com 4 triângulos iguais a esse, podemos agrupá-los de modo a formar um quadrado de lado A mais B com outro interno a ele. Perceba que a hipotenusa dos triângulos é o lado do quadrado interno, logo sua área é C ao quadrado. Da mesma forma, podemos reagrupar os mesmos triângulos retângulos, formando o outro quadrado de lado A mais B, agora com 2 outros quadrados internos a ele, com área A ao quadrado e B ao quadrado. Então, comparando as figuras, temos que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Visto a demonstração, eu quero chamar a atenção de vocês para esse triângulo pitagórico aqui, ó, porque nem sempre você vai precisar calcular o Teorema de Pitágoras. Observem, com esse triângulo eu posso formar outros triângulos proporcionais a ele, como é o caso desse aqui, ó. Observem os lados, ó, 10 e 8. Isso significa que ele é proporcional, porque 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 4 é 8, então qual o valor desse x? Ora, 2 vezes 3, que é 6. Então, ó, não precisei usar o Teorema de Pitágoras, porque com 2 lados proporcionais, o terceiro também é proporcional. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro triângulo, observem as medidas, são 4 vezes maiores do que esse primeiro. Então,
4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. Qual a medida do x? Será 4 vezes 4, que é igual a 16. Se dois lados são proporcionais a esse triângulo aqui, ó, 3, 4 e 5, os outros também serão proporcionais, tá ok? Finalizamos, então, aqui o nosso contraturno digital sobre Teorema de Pitágoras. Vamos agora para o nosso aplicando. Leitura do nosso aplicando. Acompanhe aí comigo. Um barco estava indo em direção ao sul, rumo a uma cidade, quando recebeu uma chamada para ir a uma ilha que dista 400 quilômetros dessa cidade. Então, o comandante foi orientado a girar 60 graus a leste para percorrer a menor distância até a ilha. Essas distâncias retilíneas do barco à cidade e da cidade à ilha são perpendiculares. Continuando, sabendo que o barco estava a 90 quilômetros de distância da cidade quando mudou a rota, qual será a distância que o barco percorrerá para chegar à ilha? Observe aí que formou-se um triângulo retângulo, certo? Qual será a resposta? Vamos então ao nosso gabarito? Nosso gabarito diz que a resposta correta é a letra A, 410 quilômetros. Por quê? Acompanhe comigo a nossa animação. O barco estava indo em direção à cidade. Vamos colocar aqui como ponto A. Essa cidade dista 400 quilômetros da ilha, que eu vou chamar de ponto B. O barco mudou de direção. O comandante foi orientado a girar 60 graus e aí ele percorreu o caminho até essa ilha. Que distância ele percorreu? Como formou-se um triângulo retângulo, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Resolução. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. A distância é a hipotenusa e os outros catetos, né, nós temos aí 90 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Então, eu tenho 8.100 mais 160.000. Então, eu vou tirar a raiz quadrada dessa soma, certo? E a raiz quadrada desse número é igual a 410 quilômetros. Está resolvido, então, aí o nosso aplicando. Finalizamos aqui a nossa aula e agora vamos chamar as considerações finais. Vamos relembrar alguns conceitos da nossa aula que foi sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos lembrar primeiro que ele é aplicado nos triângulos retângulos. E o que são os triângulos retângulos? São aqueles que possuem um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo aí, ó, tem a hipotenusa maior lado A e os outros dois, que são os catetos, chamados de B e C. O Teorema de Pitágoras diz, né, a sua expressão, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E nós fizemos também nessa aula aplicações. Vou relembrar aqui uma aplicação muito importante desse triângulo ali, ó, amarelo, de lados 3, 4 e 5. Vamos verificar se os quadrados ali vão dar certo? Cada cateto com seu quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Isso é igual ao quadrado da hipotenusa? É, porque 9 mais 16 é igual a 25. E a hipotenusa é 5, 5 ao quadrado, 25. Essa é a nossa aplicação. Também vimos na nossa aula uma demonstração, que foi a demonstração geométrica aí, mostrando, né, e provando a aplicação, né, a expressão do Teorema de Pitágoras. Para lembrar mais uma vez, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Ficamos por aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e siga @contraturno digital. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima!